Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Gabi e hoje teremos aula de língua portuguesa. Nós iniciaremos com o gênero textual entrevista. A entrevista é uma conversa combinada entre duas pessoas. Nessa conversa, o entrevistador, que é aquela pessoa que vai fazer as perguntas, vai perguntar para o entrevistado para receber uma informação, para saber alguma opinião, um depoimento, ou para divulgar uma ideia, um livro ou até mesmo um filme. Essa entrevista ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio, pela internet e pode ser publicada em jornais, sites ou até mesmo em revistas. As partes do texto de uma entrevista são o título, que pode vir acompanhado de um subtítulo, que vai ficar abaixo do título. Depois disso, nós temos a introdução, que é onde o entrevistador vai explicar um pouquinho sobre o entrevistado, sobre quem é o entrevistado e sobre qual é o assunto da entrevista. E depois disso, nós temos as perguntas e as respostas. Agora a prof vai explicar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Nós vamos estudar sobre dois sinais de pontuação, o ponto final e o ponto de interrogação. Em uma frase, a pontuação utilizada no final dessa frase ela vai indicar a intenção de quem fala e vai ajudar quem lê a entender o texto. Porque dependendo do sinal de pontuação que você utiliza no final de uma frase, o sentido da frase pode mudar. Então, a prof vai explicar para vocês um pouquinho sobre esses dois sinais de pontuação. Primeiro, a prof vai explicar sobre o ponto final. Então, eu trouxe para vocês a fala do ponto final. Ele diz assim: sou o ponto final, venho no fim da frase para indicar que ela acabou. Então, o ponto final ele vai ser usado para indicar o fim de uma frase declarativa que pode ser afirmativa ou negativa. Prof, como assim afirmativa e negativa? A declaração afirmativa ela vai afirmar algo. Por exemplo, eu adoro bolo de chocolate. Então, você está afirmando que você adora bolo de chocolate. Ponto final. E a declaração negativa você vai declarar que você não gosta de algo, por exemplo, não gosto de cebola. Então, você está negando algo, você está falando que você não gosta de cebola. Então, a prof trouxe um exemplo para vocês. Gosto de brincar com meus amigos. Então, essa é uma declaração afirmativa porque você está declarando que você gosta de brincar com meus amigos. Prof, e se fosse uma declaração negativa? Não gosto de brincar com meus amigos. É um exemplo. Agora nós temos o ponto de interrogação. Então a prof trouxe a fala do ponto de interrogação também. Ele diz assim: como vão? Tudo bem? Sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Então, o ponto de interrogação ele vai ser usado para indicar o fim de uma frase interrogativa. Então, é uma frase em que você está fazendo uma pergunta. A prof trouxe dois exemplos. O exemplo 1. Quem vai passear nas férias? Aí, no final, pontinho de interrogação. Então, a prof está perguntando algo. Quem vai passear nas férias? E o exemplo 2 diz assim: qual é a sua brincadeira preferida? Então, a prof está fazendo outra pergunta. Então, é para isso que nós utilizamos o ponto de interrogação, para indicar o fim de uma frase interrogativa, uma frase em que você está fazendo uma pergunta. Agora, a prof vai explicar sobre a ortografia da letra R. O som do R, ele é forte quando está no final de uma sílaba. Como assim, prof? Por exemplo, a palavra fugir. Fugir,
a letrinha R, ela está aqui no final da sílaba. Vamos escrever aqui do lado. Vamos separar essa palavra. Aí, tracinho, gir. Então, aqui, na palavra fugir, na hora da separação das sílabas, nós percebemos que a letrinha R ela está no final de uma sílaba, porque nós temos fugir. Então, aqui no final da sílaba gir, nós temos a letra R. Então, nós percebemos que o som do R, quando está no final de uma sílaba, ele é forte. Nós temos outros exemplos aqui também. Por exemplo, jogar, esporte, urna, torta e mar. Mas o som do R, ele também é forte no início da palavra. Por exemplo, aqui, relógio. Então, o R está iniciando a palavra. Então, relógio, o som do R é forte. Outra palavra, rádio. Rádio, também a letrinha R está no início da palavra e o som é forte. Outros exemplos, remo e roda. Mas o som do R, ele também é forte no início de uma sílaba depois de consoante. Como assim, prof? Nós temos aqui a palavra enrolado e enredo. Então, a prof vai escrever aqui. Aí, re. E aqui, outro tracinho. Opa. Do. Então, nós temos aqui a palavra enredo na separação silábica. Enredo. Então, nós percebemos que a letrinha R aqui, ela está no início de uma sílaba que vem depois de uma consoante, porque a letrinha N aqui é uma consoante. Então, a letra R está no início da próxima sílaba, depois de uma consoante, que nesse caso é o N. Então, nós percebemos que o som do R também vai ser forte no início de uma sílaba, depois de uma consoante. Exemplos, enrolado, também a letrinha R está vindo aqui no início da sílaba, depois da consoante N. E enredo, que a prof acabou de explicar para vocês. Agora, para finalizar, a prof espera que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, a prof estará no chat, agora, na sexta-feira. E gostaria de mandar também um grande beijo e desejar um bom final de semana para vocês. Um beijo!